Você consegue imaginar um estádio inteiro prendendo a respiração ao mesmo tempo? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Munique. Na segunda noite do BTS, na Allianz Arena, dezenas de milhares de fãs viveram um daqueles momentos que parecem saídos de um filme. O céu alemão estava calmo, as luzes do estádio brilhavam como estrelas, e um oceano roxo de Army Bombs transformava a arena em um espetáculo impossível de esquecer. Mas ninguém imaginava que naquela noite, Jungkook entregaria uma das apresentações mais emocionantes de toda a turnê. Antes mesmo do show começar, a atmosfera já era diferente. Desde as primeiras horas da tarde, fãs de vários países lotavam os arredores da Allianz Arena. Era possível ouvir português, espanhol, francês, coreano, inglês e dezenas de outros idiomas. Todos tinham o mesmo objetivo: ver o Golden Machine do BTS mais uma vez no palco. Quando as luzes começaram a diminuir, um grito gigantesco tomou conta do estádio. A ARMY sabia que o momento estava chegando. Os telões se acenderam, a introdução começou a tocar e, de repente, o rosto de Jungkook apareceu em close na tela principal. O que veio depois foi ensurdecedor. Os gritos ecoaram por toda a arena como uma onda atravessando cada setor do estádio. Algumas pessoas choravam, outras pulavam sem conseguir acreditar. E milhares de Army Bombs foram levantadas ao mesmo tempo, criando um mar roxo que parecia não ter fim. Jungkook entrou no palco com aquela presença que só ele consegue transmitir. Vestindo o primeiro figurino da noite, elegante e minimalista, ele caminhou lentamente até o centro do palco enquanto sorria para os fãs. Mesmo de longe, era possível perceber a emoção no rosto de muita gente. E não era apenas pela aparência. Era a sensação de finalmente estar diante de um artista que acompanhou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A música começou, e Jungkook mostrou imediatamente por que continua sendo considerado um dos artistas mais completos do K-pop. Cada movimento parecia perfeitamente sincronizado com a batida. A voz saía estável, poderosa e incrivelmente limpa, mesmo enquanto ele se movia pelo palco. Os fãs cantavam cada palavra junto com ele. E o mais impressionante era perceber como o estádio inteiro parecia conectado. Não importava de que país cada pessoa tinha vindo. Naquele momento, todos estavam vivendo a mesma emoção. Depois da primeira música, Jungkook correu para uma das laterais do palco e acenou para os setores mais altos da arquibancada. A reação foi imediata. Uma nova explosão de gritos tomou conta da Allianz Arena. Ele ria, apontava para os fãs, fazia corações com as mãos e parecia realmente aproveitar cada segundo daquela noite. E esse sempre foi um dos detalhes mais comentados pela ARMY. Mesmo em estádios gigantescos, Jungkook consegue fazer cada fã sentir que está sendo visto. Durante a segunda música, as câmeras começaram a mostrar closes do rosto dele no telão. O estádio inteiro reagia a cada sorriso, a cada olhar e até aos pequenos gestos entre uma frase e outra da música. Era como assistir a um show e a um filme ao mesmo tempo. A iluminação mudou para tons roxos e dourados, criando uma atmosfera ainda mais cinematográfica. Jungkook caminhava de um lado para o outro do palco principal, enquanto a ARMY acompanhava cada movimento com as luzes das Army Bombs, balançando no ritmo da música. Então veio um momento que deixou muita gente arrepiada. A música terminou, as luzes diminuíram e Jungkook ficou parado no centro do palco, olhando para o mar de fãs à sua frente. Por alguns segundos, ele não disse nada, apenas observou. Parecia querer guardar aquela imagem na memória. E foi justamente nesse instante que a Allianz Arena inteira começou a cantar o nome dele em coro. Jungkook! 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 O som era tão forte que chegava a vibrar nas arquibancadas. Jungkook sorriu, levou a mão ao peito em sinal de agradecimento e fez uma pequena reverência para o público. Mas ninguém sabia que o momento mais emocionante da noite ainda estava por vir. Porque alguns minutos depois, o Golden Machine faria algo muito simples e transformaria completamente o clima do estádio. Depois de incendiar a Allianz Arena com apresentações cheias de energia, Jungkook decidiu mudar completamente o ritmo do espetáculo. As luzes coloridas diminuíram de intensidade. Os efeitos especiais desapareceram aos poucos. A fumaça que cobria parte do palco começou a se dissipar. Depois de emocionar completamente a ARMY com uma apresentação intimista, o clima na Allianz Arena mudou em questão de segundos.
As luzes voltaram a ganhar intensidade. Os telões começaram a exibir animações sincronizadas com a batida da música. O palco se encheu de cores, fumaça e efeitos visuais que transformaram o estádio em um verdadeiro espetáculo. Foi nesse momento que Jungkook retornou ao palco usando seu segundo figurino da noite. A mudança chamou a atenção imediatamente. O visual transmitia uma imagem muito mais forte, moderna e marcante, combinando perfeitamente com a nova fase da apresentação. Assim que apareceu novamente diante da multidão, os gritos voltaram a ecoar por toda a Allianz Arena. Era como se a energia do estádio tivesse sido renovada. Jungkook sorriu ao ouvir a reação da ARMY, fez um pequeno gesto de agradecimento e, antes mesmo da próxima música começar, caminhou até a ponta da passarela para ficar o mais próximo possível dos fãs. Esse sempre foi um dos pontos mais elogiados em seus shows. Mesmo diante de um estádio gigantesco, ele faz questão de percorrer praticamente todo o palco, olhando para diferentes setores, acenando e tentando estabelecer contato visual com o maior número possível de pessoas. Para quem estava nas primeiras fileiras, era impossível esconder a emoção. Muitos seguravam cartazes preparados meses antes. Outros levantavam bandeiras de seus países. Havia mensagens escritas em coreano, inglês, japonês, espanhol e até em português. Quando Jungkook percebia algum cartaz diferente, fazia questão de sorrir ou apontar para aquela direção. Pequenos gestos como esses arrancavam novas ondas de gritos da plateia. Então a próxima música começou. A introdução mal havia terminado e Jungkook já demonstrava por que é considerado um dos artistas mais completos da indústria do K-pop. Sua presença de palco parecia ainda mais intensa. Cada movimento era executado com precisão. Cada passo da coreografia transmitia segurança. Cada expressão facial acompanhava perfeitamente a emoção da música. Era impossível desviar os olhos. Os telões mostravam closes impressionantes de seu rosto enquanto ele dançava e cantava ao vivo sem perder a estabilidade vocal. Essa é uma característica que sempre chama a atenção de especialistas em música. Manter a qualidade da voz enquanto executa coreografias tão exigentes não é uma tarefa simples. Mas Jungkook fazia tudo parecer natural, como se cantar e dançar ao mesmo tempo fosse a coisa mais fácil do mundo. A plateia respondia a cada movimento. Quando ele caminhava para o lado esquerdo do palco, aquele setor parecia explodir de alegria. Quando corria para o lado direito, os gritos se repetiam. E quando voltava para o centro, era o estádio inteiro que vibrava em uníssono. Em determinado momento, Jungkook pediu que todos levantassem suas Army Bombs. Em poucos segundos, milhares de luzes roxas iluminaram novamente a Allianz Arena. A imagem era simplesmente impressionante. Do palco, parecia um oceano infinito. Dos telões, parecia uma constelação cobrindo todo o estádio. Jungkook parou por alguns instantes apenas para admirar aquela cena. Seu sorriso dizia tudo. Era possível perceber o quanto ele estava feliz por viver aquele momento. Logo depois, começou uma sequência de músicas muito mais animadas. O público pulava sem parar. As arquibancadas vibravam. Os fãs cantavam cada verso com tanta força que, em alguns momentos, suas vozes chegavam a competir com o próprio sistema de som do estádio. Jungkook ria ao perceber isso. Diversas vezes ele afastou o microfone da boca apenas para ouvir a ARMY cantando sozinha. E o resultado foi emocionante. Milhares de pessoas entoando as mesmas letras, perfeitamente sincronizadas. Era impossível não se arrepiar. Em outro momento marcante da noite, Jungkook aproximou-se da passarela principal e começou a brincar com os fãs. Fez pequenos gestos de coração com as mãos. Mandou beijos para diferentes setores. Acenou para crianças que assistiam ao show acompanhadas dos pais. Cumprimentou fãs que seguravam enormes bandeiras. Até mesmo quem estava nos lugares mais altos da Allianz Arena sentiu que fazia parte daquele momento. Essa proximidade sempre foi uma das marcas registradas de Jungkook. Apesar de ser uma das maiores estrelas do planeta, ele demonstra uma simplicidade que conquista ainda mais o carinho da ARMY. Pouco depois, aconteceu outra troca de figurino. Quando voltou ao palco pela terceira vez, a reação do público foi imediata. Seu último look da noite parecia representar o encerramento perfeito daquela apresentação. As luzes douradas refletiam em suas roupas, enquanto os efeitos especiais iluminavam toda a arena. O visual transmitia elegância, confiança e maturidade.
Era impossível não perceber como Jungkook evoluiu ao longo dos anos. O jovem que estreou ainda adolescente tornou-se um artista completo, um cantor seguro, um dançarino impressionante e um performer capaz de comandar um estádio inteiro apenas com sua presença. Cada nova música parecia elevar ainda mais a energia do público. Os fãs dançavam nas arquibancadas, cantavam em coro, gravavam vídeos para guardar aquela lembrança. Alguns simplesmente deixavam o celular de lado para viver o momento com os próprios olhos, porque havia uma certeza entre todos que estavam presentes. Aquela era uma daquelas noites que jamais seriam esquecidas. Enquanto o show caminhava para sua reta final, Jungkook fazia questão de olhar para todos os lados da Allianz Arena. Ele parecia querer agradecer individualmente cada pessoa presente. E a ARMY respondia da única maneira possível, com aplausos, com gritos, com lágrimas. E com um coro que fazia o estádio inteiro estremecer. Mas ainda havia um último momento reservado para emocionar milhares de fãs. Antes do encerramento definitivo, Jungkook faria uma pausa para contemplar o mar de luzes à sua frente e viver um instante que resumiria perfeitamente a conexão entre ele e a ARMY. Era o tipo de cena que dificilmente poderia ser descrita apenas com palavras. À medida que o show se aproximava do fim, uma sensação tomava conta de toda a Allianz Arena. Ninguém queria que aquela noite terminasse. Depois de entregar apresentações intensas, momentos emocionantes e performances impecáveis, Jungkook caminhou lentamente até o centro do palco mais uma vez. Desta vez, não havia pressa. Ele olhava para cada lado do estádio como se quisesse gravar aquela imagem para sempre em sua memória. À sua frente, um verdadeiro oceano de ARMY Bombs iluminava a arena com o tradicional tom roxo, que se tornou um símbolo da conexão entre o BTS e a ARMY. Era uma cena simplesmente inesquecível. Por alguns segundos, Jungkook permaneceu em silêncio. Ele respirou fundo, sorriu discretamente e deixou que seus olhos percorressem cada setor do estádio. Parecia contemplar tudo aquilo com um enorme sentimento de gratidão. E bastou esse simples gesto para que milhares de fãs começassem a gritar seu nome novamente. Jungkook! 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 O coro crescia a cada segundo. Era impossível não sentir a emoção daquele momento. Mesmo depois de tantos anos de carreira, milhões de álbuns vendidos e apresentações nos maiores palcos do mundo, Jungkook ainda demonstrava o mesmo brilho nos olhos de quem nunca deixou de valorizar cada pessoa presente. Ele levou a mão ao peito, fez uma reverência e agradeceu ao público. Mesmo sem dizer muitas palavras, sua expressão transmitia exatamente o que sentia: gratidão, carinho, respeito e uma felicidade genuína por estar vivendo mais aquele capítulo ao lado da ARMY. Logo em seguida, os primeiros acordes da última música começaram a tocar. Assim que a melodia ecoou pela Allianz Arena, milhares de vozes passaram a cantar juntas. Não existia diferença entre artista e público. Durante aqueles minutos finais, todos faziam parte da mesma apresentação. Era como se a música tivesse unido pessoas de diferentes países, culturas e idiomas em um único sentimento. Enquanto cantava, Jungkook caminhava lentamente pela passarela principal, acenando para todos os setores da arena. Em vários momentos, ele fazia questão de parar, olhar para os fãs e sorrir. As câmeras registravam crianças emocionadas, famílias cantando juntas, grupos de amigos abraçados e pessoas que não conseguiam conter as lágrimas. Cada imagem mostrava que aquele show significava muito mais do que apenas uma apresentação musical. Era a realização de um sonho para milhares de pessoas. Quando a música chegou ao refrão final, Jungkook afastou o microfone da boca. Instantaneamente, toda a Allianz Arena assumiu os vocais. O estádio inteiro cantava em perfeita sintonia. Era um daqueles momentos que dificilmente podem ser descritos apenas por vídeos ou fotografias. Era preciso estar ali para sentir a energia, para viver a emoção, para entender por que tantos fãs descrevem um show do BTS como uma experiência que muda vidas. Nos últimos segundos da apresentação, uma chuva de papéis coloridos tomou conta do palco. As luzes se movimentavam lentamente enquanto Jungkook continuava observando aquela multidão. Ele sorria, acenava, mandava corações com as mãos e fazia questão de olhar para todos os lados da arena uma última vez. Quando a música terminou, um silêncio de poucos segundos tomou conta do estádio. Logo depois, veio uma das maiores salvas de palmas da noite.
Os aplausos ecoaram por toda a Allianz Arena. Não eram apenas aplausos por uma performance impecável. Eram aplausos por anos de dedicação, por incontáveis horas de treino, pela paixão que Jungkook demonstra em cada apresentação, e principalmente pelo carinho que sempre demonstra à ARMY. Enquanto os integrantes se despediam do público, muitos fãs continuavam gritando, na esperança de viver mais alguns minutos daquele momento tão especial. Mas, como toda grande história, aquela noite também precisava chegar ao fim. As luzes começaram a se apagar lentamente. Os telões exibiram as últimas imagens do show. E, pouco a pouco, a Allianz Arena voltou ao silêncio. No entanto, algo havia mudado. Cada pessoa que deixou aquele estádio levou consigo uma lembrança que dificilmente será esquecida. Uma lembrança construída por música, por emoção, por dedicação e pela conexão única entre Jungkook e milhões de fãs espalhados pelo mundo. Mais uma vez, o Golden Maknae mostrou por que continua sendo uma das maiores estrelas da música mundial. Não apenas pela técnica impecável, não apenas pela presença de palco, mas pela capacidade de transformar um simples show em uma experiência inesquecível. A segunda noite do BTS em Munique certamente ficará marcada como um dos momentos mais especiais desta turnê. E para quem esteve presente, aquela apresentação será lembrada sempre que as primeiras notas dessas músicas voltarem a tocar. Porque algumas noites passam, outras entram para a história. E essa, sem dúvida, foi uma delas. Agora queremos saber a sua opinião. Qual foi o momento mais emocionante desse segundo show do BTS em Munique? Foi quando Jungkook apareceu no telão? Quando ele se sentou no palco e emocionou toda a Allianz Arena com sua voz? Ou quando milhares de fãs cantaram juntos no encerramento do show? Conte aqui nos comentários. E se você ama acompanhar tudo o que acontece com o BTS e o mundo do K-pop, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no K-pop Coreia, você acompanha as principais notícias, momentos emocionantes e tudo o que acontece com seus idols favoritos. Nos vemos no próximo vídeo. E por alguns segundos, o estádio inteiro permaneceu em completo silêncio, como se todos estivessem esperando por algo especial. Foi então que Jungkook caminhou lentamente até a parte central do palco, sem pressa, sem dizer uma única palavra, apenas olhando para a multidão que ocupava cada espaço da Allianz Arena. Naquele instante, dezenas de milhares de Army Bombs brilhavam ao mesmo tempo, formando um verdadeiro oceano roxo diante de seus olhos. Ele respirou fundo, sorriu discretamente, olhou para diferentes setores da arquibancada e fez uma pequena reverência em agradecimento. A reação da ARMY foi imediata. Mais uma onda de gritos percorreu todo o estádio. Mas, segundos depois, tudo voltou ao silêncio. Jungkook então fez algo extremamente simples. Sentou-se no palco, sem coreografia, sem dançarinos, sem explosões de luz, sem qualquer efeito grandioso. Era apenas ele, um microfone, e milhares de pessoas completamente hipnotizadas. Esse tipo de momento costuma ser o mais difícil para qualquer artista. Quando não existe uma produção gigantesca para impressionar o público, sobra apenas aquilo que realmente importa: a voz, a emoção e a capacidade de tocar o coração das pessoas. Foi exatamente isso que Jungkook fez. Os primeiros acordes começaram a ecoar pela Allianz Arena, e quando ele cantou a primeira frase da música, parecia que o tempo havia parado. Sua voz estava incrivelmente limpa, suave, estável, ao mesmo tempo delicada e extremamente poderosa. Cada nota saía com tanta naturalidade que parecia não exigir esforço algum. Era impossível não se impressionar. Os fãs que, até poucos segundos antes, gritavam sem parar, agora permaneciam completamente imóveis. Alguns seguravam as lágrimas, outros apenas fechavam os olhos para aproveitar aquele momento. Era como se todos estivessem vivendo exatamente a mesma emoção. As câmeras mostravam pessoas chorando nas arquibancadas, pais abraçados aos filhos, amigos cantando juntos. Fãs estrangeiros que viajaram milhares de quilômetros apenas para viver aquele instante. Havia pessoas da Coreia do Sul, do Brasil, do Japão, da França, da Espanha, dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, todos unidos por uma única voz. Poucos artistas conseguem criar esse tipo de conexão. Jungkook parecia cantar olhando diretamente para cada pessoa presente. Mesmo dentro de um estádio gigantesco, ele transmitia uma sensação de proximidade que emocionava quem assistia.
Em determinado momento, ele levantou lentamente o olhar para o céu de Munique. As luzes refletiam em seus olhos, enquanto sua voz continuava absolutamente firme. O silêncio era tão intenso que era possível ouvir apenas a música e o coro suave da Army, acompanhando cada verso. As Army Bombs balançavam lentamente de um lado para o outro. Pareciam estrelas iluminando a noite. Era uma imagem tão bonita que muitos fãs afirmaram nas redes sociais que jamais esqueceriam aquele momento. Enquanto isso, os telões mostravam closes de Jungkook, seu sorriso discreto, sua concentração, sua expressão emocionada durante a interpretação. Cada detalhe arrancava novos gritos da plateia. Quando chegou ao refrão, praticamente toda a Allianz Arena começou a cantar junto. Era impossível distinguir a voz do público da voz de Jungkook. Milhares de pessoas formavam um único coro. Era um daqueles momentos que só acontecem em grandes shows. E talvez seja justamente por isso que tantos fãs descrevem os concertos do BTS como experiências inesquecíveis. Então chegou a parte mais difícil da música, a famosa nota alta. Todos já conheciam aquele trecho. Muitos aguardavam para ver como Jungkook executaria aquela passagem ao vivo. Ele respirou profundamente, fechou os olhos por alguns segundos e soltou a nota com uma precisão impressionante. O estádio simplesmente explodiu. Os gritos foram tão altos que quase cobriram o som da banda. Alguns fãs colocavam as mãos na cabeça, completamente incrédulos. Outros choravam enquanto aplaudiam. As redes sociais começaram a receber centenas de vídeos daquele exato momento. Em poucos minutos, diversos trechos da apresentação já circulavam entre fãs do mundo inteiro. Muitos comentários repetiam praticamente a mesma frase. Jungkook canta ao vivo exatamente como nas gravações. E essa sempre foi uma das maiores qualidades reconhecidas em sua carreira. Ele não depende apenas de coreografias, nem apenas de grandes produções. Sua voz continua sendo o principal instrumento de suas apresentações. Quando a música terminou, Jungkook permaneceu sentado por alguns segundos. Olhou novamente para a multidão. Sorriu. Levou a mão ao coração. E agradeceu em silêncio. A resposta da Army foi imediata. Um aplauso gigantesco tomou conta da Allianz Arena. Não era apenas um aplauso pela música. Era um reconhecimento pela entrega, pela emoção e pela dedicação que ele demonstrava em cada segundo daquela apresentação. Mas a noite ainda estava longe de terminar. Depois de emocionar o estádio inteiro com aquele momento intimista, Jungkook mostraria um lado completamente diferente. Nos minutos seguintes, a calma daria lugar à energia. As batidas ficariam mais intensas. As coreografias voltariam ao palco. E a Allianz Arena descobriria mais uma vez porque Jungkook é considerado um dos performers mais completos da música mundial.